Fala pessoal, boa tarde! Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas nesse sabadão, horário novo aí para nossas lives, para os nossos encontros ao vivo. E vamos que vamos! Hoje é a nossa penúltima live de aquecimento para a Semana da Comunicação para Gestores e Líderes. Eu sei que tem bastante gente aqui que já se inscreveu e tem gente que ainda não, né? Então, a Semana da Comunicação para Gestores e Líderes vai começar segunda-feira e lá eu vou abrir as regras do jogo, que ajuda gestores e líderes a resolverem problemas de comunicação no trabalho e, com isso, se aliviar aí da sobrecarga que tanto pesa em 2 semanas. Então, se você aí ainda não está inscrito, não está inscrita, é só entrar no link que está na minha bio aqui do perfil do Instagram, ou se você preferir, me manda uma mensagem que eu te encaminho o link para você fazer a sua inscrição. Maravilha? Então, hoje, nossa penúltima live de aquecimento, né? Porque afinal a semana começa na segunda. E a gente vai conversar sobre os top 3 problemas de comunicação que os gestores e líderes enfrentam aí com suas equipes no ambiente de trabalho. Mas antes eu quero falar que amanhã, domingão, eu vou fazer a última live dessa série de esquenta para o nosso evento, com perguntas que eu recebi do pessoal que já se inscreveu, né? Então, todo mundo que se inscreveu para a Semana da Comunicação vai responder uma pesquisinha que eu encaminhei por e-mail, e aí nessa pesquisa você tem a possibilidade de mandar perguntas que você gostaria de fazer sobre esse tema, e aí eu vou selecionar, dentre as dezenas aí de perguntas que eu já recebi, eu vou selecionar perguntas de vocês, né? Da galera que já está inscrita na semana. Então, se você não se inscreveu ainda, quiser se inscrever, responder a pesquisa e mandar a pergunta, a gente tem chance de puxar a sua pergunta aí para a nossa live de amanhã, que vai ser toda de perguntas e respostas, tá bom? Maravilha, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar então sobre os 3 problemas de comunicação, os top 3 aí da lista, né, que os gestores e líderes enfrentam. E fica aqui comigo, porque além de falar quais são os problemas, claro, né, eu vou falar sobre a consequência da gente não cuidar disso. Recai sobre quem, não é mesmo? E vou também dar algumas dicas simples de como você pode começar a resolver esse tipo de problema, se ele estiver aí acontecendo na sua equipe. Então fica comigo até o final, que hoje a gente vai ter bastante conteúdo bacana. Maravilha! Direto e reto, eu vou falar quais são esses top 3 problemas e depois a gente começa a destrinchar. Combinado? Fiquem à vontade para fazer comentários, mandar perguntas, que sempre que der uma brechinha aqui, eu paro, dou uma olhadinha e vejo aí se posso responder de bate-pronto. Maravilha! Então, os top 3 problemas de comunicação que os gestores e líderes de equipe das mais variadas áreas de atuação enfrentam são: primeiro deles, a falta de clareza de expectativas e de processos. Como eu gosto de falar, né? Expectativa é objetivo, é o que tem para fazer. E quando há falta de clareza quanto ao que tem para fazer, isso gera um problema de comunicação. E processo? O processo é como aquele objetivo, aquela expectativa vai ser atendido, né? É por onde, é o caminho percorrido pela equipe, ou por cada membro da equipe. Então, falta de clareza quanto a expectativas, o que fazer, e a processos, como fazer, traz problema de comunicação, gera problema de comunicação depois para esse gestor resolver, né? E aí isso vale tanto a nível individual de cada membro da equipe, como a nível coletivo, né? Então, a equipe precisa ter clareza do que fazer e como fazer, e cada indivíduo, cada integrante da equipe também precisa ter clareza do que deve fazer, qual é o seu papel individual e qual é o processo que ele deve percorrer para, enfim, fazer aquela entrega, certo? Então, esse aí é o top 1 da listinha dos problemas de comunicação que os gestores precisam enfrentar.
Segundo problema aí, top 2, são as reuniões ineficazes. Ai, quem nunca, não é mesmo? Eu conheço gente que tem trauma de reunião, de verdade, né? Por que que elas são um problema de comunicação, ou elas geram um problema de comunicação que acaba sobrando para o gestor resolver? Porque, olha só, quando tem falta de clareza quanto ao objetivo daquela reunião, né? Ou falta de organização, então não tem uma pauta, os assuntos que vão ser tratados não estão ali claramente comunicados, né? Ela começa atrasada, ela tem gente faltando, né? Então gente que não foi avisada ou que achou que a presença não era importante e acabou não aparecendo. Ou quando a reunião começa e não tem hora para acabar, né? Aquela reunião sem fim. Quem nunca ficou presa numa reunião sem fim? E aí outros assuntos vão entrando, né? Assuntos paralelos que nem estavam previstos para aquele momento vão entrando, e aí toda essa desorganização acaba fazendo com que aquela reunião inicial, que foi marcada, que foi agendada ali, seja ineficaz. E aí, né, quando ela é ineficaz, ela gera problemas que a gente já vai falar um pouco mais, né, sobre esses problemas aí que uma reunião ineficaz gera para um gestor resolver. E o terceiro, o top 3 problema de comunicação que um gestor tem que resolver é quando acontece uma inexistência, uma falta de uma rotina de feedbacks construtivos, né? Então, feedback é aquela conversa que a gente tem ali com o nosso liderado, com a pessoa da nossa equipe, onde a gente vai reconhecer, né, o que está dando certo, parabenizar, agradecer, e vai pontuar o que precisa mudar, o que precisa ser ajustado, né, vai orientar esse ajuste. Então, isso é reunião de feedback. E quando não há uma rotina para que essas reuniões de feedback construtivo aconteçam, o que ocorre? Esse feedback, né, acaba acontecendo só na hora que estoura um pepino, na hora que estoura uma bomba, que dá um problema, aí o gestor chama ali para dar um feedback, e aí no calor da emoção, às vezes esse feedback não sai com as palavras corretas, não sai num momento ali privado, sai na presença de outras pessoas, né? Não sai com orientação de como fazer a partir de agora para que tal erro não aconteça mais, vem só com crítica, com acusação. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, né? Aí é uma sucessão de problemas que vão acontecer, né? Para esse gestor depois administrar, e que vão gerar, né, outros problemas de comunicação como consequência, né? Então, não bastasse a falta de feedback, de rotina de feedback já ser um problema, vai acabar acarretando outros problemas de comunicação, certo? Então, deixa eu só dar um golinho aqui. Maravilha, claro, é claro que tem muitos outros problemas de comunicação para a gente falar, mas eu quis escolher esses 3 aqui porque eles têm um impacto direto na produtividade do time, né? E eles têm também um impacto direto na qualidade do ambiente de trabalho, do ambiente daquela equipe, né? Então, se a gente não cuida dessa falta de clareza de expectativas e processos, se a gente não cuida das reuniões ineficazes, e se a gente não cuida da falta de rotina de feedback construtivo, fatalmente a gente vai ter problemas que vão gerar baixa produtividade da nossa equipe e vão gerar também baixa qualidade, né? Deterioração da qualidade do ambiente de trabalho, e isso vai contaminar, vai prejudicar todos. Faz sentido para vocês aí, pessoal? Me manda um joinha, me manda um like aí, que é para eu saber que está fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês, né? De onde eu tirei esses top 3 problemas? Então, além da minha própria experiência como gestora de equipe por muito tempo, né, eu trago aí da minha conversa com os gestores e líderes de diversas áreas que eu atendo nas minhas mentorias, e eu vejo que isso é recorrente,
né? Eu vejo que, de fato, isso acontece independente do tamanho da empresa, independente da área de atuação da empresa, né? Se você é gestor de uma equipe técnica, de uma equipe comercial, de uma equipe de planejamento, não importa, né? Esses problemas, eles frequentemente aparecem, tá bom? E aí, o que vocês acham que é a pior consequência de não cuidar, né? Você gestor, você líder, não cuidar destes problemas que a gente citou. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar do que eu estou falando, né? É talvez a maior dor de um gestor, de um líder, é a sobrecarga de trabalho. Verdade ou mentira o que eu estou falando aqui, né? Então, a pior consequência da gente não cuidar desses problemas de comunicação é a gente, gestor, líder, ficar ainda mais sobrecarregado, como se não bastasse a carga de trabalho ser puxada, a gente fica sobrecarregado com problemas de relacionamento e de comunicação para resolver, certo? Então, é sim, né, responsabilidade aí, mais uma responsabilidade do gestor, cuidar dos problemas de comunicação. Por quê? Porque o maior beneficiário de resolver problemas de comunicação na equipe é o próprio gestor. É ele quem vai se aliviar aí, né, da consequência da comunicação truncada e tudo que ela gera, tudo que ela provoca, tá bom? Então, olha só. Aí, destrinchando um pouco mais, né? Então, se o gestor não cuida aí dessa falta de clareza nas expectativas, nos processos, se ele não procura eliminar essa falta de clareza, se ele não procurar, de fato, clarear quais são os objetivos e quais são os processos para que a gente alcance esses objetivos, vai sobrar para ele, porque no fim das contas, uma equipe que não sabe muito bem o que é para fazer, né? E de que forma aquilo deve ser feito, ela não faz. Então a produtividade dela cai. E quem é que vai ser cobrado por essa produtividade dessa equipe? O gestor da equipe, né? No caso das reuniões ineficazes. Então, se elas duram mais do que deveriam, se elas desviam o foco, se não tem a presença de quem deveria estar ali, porque não foi devidamente convocado, chamado, né? Se elas começam atrasado, se elas demoram muito tempo e aí a equipe fica presa ali numa reunião de 3 horas que era para ser de 1, o que acaba acontecendo? Atrasam-se, né? Os projetos, as entregas, que mais? E quem é que vai ser cobrado por isso? Né? Pelo atraso dos projetos, pelo atraso nas entregas, o cronograma sair do controle, quem é que vai ser cobrado? Vai ser o coitado do gestor aí. Então, gente, eu sei, porque eu fui gestora por bastante tempo, então eu sei o tamanho da carga que a gente carrega nas costas. E o que eu quero é ajudar vocês a eliminar os problemas de comunicação, porque dessa forma você se libera de muitos outros problemas. E com isso, a sua sobrecarga não fica tão absurda, né? Tão exagerada, como é muito comum e como é a principal queixa que eu ouço dos gestores e líderes, certo? E na falta de rotina de feedback? Então, se eu, gestor, não tenho ali uma prática de fazer uma reunião uma vez por semana, quinzena, mês, aí, cada caso é um caso, né? Mas eu não tenho uma prática de fazer periodicamente uma reunião individual para dar feedback para cada um dos meus liderados, né? Então, naquele momento ali, eu vou parar, eu vou agradecer, eu vou reconhecer tudo que fez de bom, né? E vou pontuar o que precisa mudar, melhorar, e vou orientar como essa pessoa pode mudar e melhorar isso. Se eu não tenho essa rotina como gestor, acaba acontecendo aquilo que eu falei. Só quando dá um chabu, né, quando dá uma M, a gente vai chamar lá a pessoa e vai falar, e às vezes essa falta de planejamento, de estruturação dessa fala, dessa comunicação, faz com que ela saia torta, com que ela seja recebida de forma atravessada, e isso vai gerar mais um monte de problemas, né? Sabe, eu gosto de fazer uma analogia, que é a seguinte, um formigueiro, tá funcionando ali bonitinho, né? Formiga.
Formiga anda devagar, a gente sabe. Mas, né, o formigueiro, quando ele está funcionando direitinho, cada formiga sabe o que ela tem que fazer, não é mesmo? Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela pode estar até indo meio devagar, porque ela é uma formiguinha, afinal de contas, mas ela sabe o que ela tem que fazer. Aí, de repente, vem e alguém, né, sei lá, um fazendeiro lá que está andando pela sua fazenda e pisa no formigueiro, né? O que acontece? As formiguinhas ficam alucinadas assim, né, tudo correndo em direção contrária, trombando, não sabem muito bem para onde vão. Esse é o efeito de um feedback mal dado, de um feedback na hora errada, na frente das pessoas que não deveriam presenciar, né, no calor da emoção, que não deveria estar presente ali na hora de uma conversa. E aí, as formiguinhas, que é a sua equipe, elas ficam atordoadas. Né? Então, assim, feedback mal dado, mal pensado, mal estruturado, mal planejado, tem o efeito do pisão de uma botina em cima de um formigueiro. Tudo bem? Fez sentido aí, gente? Deu para dar uma ilustrada? Então, maravilha, olha só. Agora a gente vai falar, né? Já que a gente já falou dos top 3 problemas, a gente já falou da consequência de não cuidar desses problemas, sobre quem recarrega essa consequência. Então, vamos aliviar aí para esse gestor que está sempre mega sobrecarregado, né? Vamos falar aí sobre como a gente pode solucionar. E aí, para alguns, pode até parecer óbvio, gente. Mas eu gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito porque você, gestor, por mais que você considere aquilo óbvio, para a sua equipe pode não ser. E faz parte do seu papel preparar os seus sucessores. Preparar quem vai ficar no seu lugar quando você subir um degrau na escada. Então, é muito importante que o óbvio seja dito, mesmo que seja para você seja muito óbvio o que eu vou colocar aqui, a minha proposta é que você fale sobre isso com a sua equipe, porque para a sua equipe não é tão óbvio assim. Quer ver? Vamos lá. Então, para falta de clareza de expectativas, né? Quando você já percebeu, então, você bateu o olho lá e viu que realmente nem todo mundo na sua equipe tem clareza do que é para fazer, de como é para fazer. Então, estabeleça, né, metas e objetivos muito claros, processos muito claros. E depois que você estabelecer metas e objetivos muito claros, que possam ser mensurados, inclusive, né, e que os processos estejam realmente muito claros, aí é hora de você falar disso exaustivamente, né? Então você vai, eu vou dar um exemplo aqui, né? Bem tosco, mas só para ilustrar. Então você vai falar lá, olha, pessoal, esse mês nós temos que entregar 10% a mais dos documentos que a gente preencheu, né? Então, a nossa equipe, ela tem um objetivo aí de entregar 2.000 documentos por mês. Mês passado entregamos 2.000 documentos. Esse mês nós temos que entregar 10% a mais. E aí você fala, isso significa, pessoal, 200 a mais. Então, o mês passado nós fizemos 2.000, esse mês a gente tem que fazer 2.200, 10% a mais do que foi feito o mês passado. Então, você está ali mastigando o que tem que ser feito, né? Muito possivelmente a maioria já entendeu de cara, mas sempre tem alguém que não. E eu estou usando um exemplo tosco aqui, mas é que é para sugerir que você faça isso com todos os objetivos e metas que precisam ser alcançados pela sua equipe. E depois você fale de maneira óbvia, como se você estivesse explicando, né, para uma criança de 8 anos. Que é uma forma de você garantir que não haverá dúvida, não haverá má interpretação. E depois disso, você vai escrever, né? Você vai mandar por e-mail, por mensagem. Não sei se você tem ali, usa uma rede de comunicação interna, você vai deixar isso salvo lá, sei lá, na imagem do seu perfil, do grupo, do WhatsApp, ou, sei lá, da equipe no Teams. Deixe isso óbvio, estampado, declarado, para uma criança de 8 anos entender, certo? Segundo aspecto aqui, então, segunda dica que eu quero deixar
para você gerenciar esses problemas aí, esses top 3 problemas, né? Então, comunicar as expectativas de forma muito transparente, né? Então, não é mandar recado, então não é dizer o que a gente acabou de dizer aqui, o exemplo que eu dei, mas fulano, beltrano, ciclano não estavam presentes, aí você manda um recado, né? Lógico, se você for um gestor de uma equipe abaixo de você, tiver outros coordenadores, né, supervisores, ou seja, tiver aí um outro degrau que também tem uma função de coordenação ali sobre a célula mais operacional, então você vai mastigar para os seus coordenadores, supervisores, né, até que eles entendam e possam reproduzir essa orientação para a célula mais operacional, certo? Mas é muito importante, mas se você não tem essa estrutura toda, então você tem que falar com todo mundo. Você tem que falar diretamente com os envolvidos e não mandar recado, né? Escreva, repita. E eu gosto sempre de dar essa dica. Para você ter certeza, né, de que a pessoa entendeu, você não pergunta para ela assim: "Você entendeu, fulano?" "Ah, entendi, chefe." "Não, entendi sim." "Não, maravilha." "Entendi." Isso não garante que ele tenha, ou ela, né, tenha entendido. Você fala assim: "Fulano, então repete para mim tudo que eu falei agora, que é para eu ver se eu me fiz claro, se eu consegui explicar direitinho." Então, puxa para você mesmo essa responsabilidade, né? Então, não joga lá, fala aí, fulano, o que você entendeu? Fala para mim o que eu acabei de dizer, que é para eu ver se eu consegui fazer, né, você entender, ou se eu preciso explicar um pouco mais. Puxe para si essa responsabilidade. E nessa hora, acontece aquele fenômeno lá do telefone sem fio, né? Você acabou de dizer e a pessoa do outro lado entendeu uma coisa completamente diferente. E é nessa hora que você consegue identificar isso daí. E aí, com jeitinho, você vai lá e corrige. Não é bem isso, é assim. Deixa eu explicar melhor. Puxa para você, sempre, tá bom? Puxa para você sempre. E aí, você repete até que saia, né, que a compreensão, o relato da compreensão do outro saia de acordo com a sua intenção mesmo. E aí sim você tem certeza que não vai haver um problema de comunicação. E você pode até pedir para essa pessoa: olha, então escreve para mim, redige para mim esse comunicado que a gente vai mandar para a galera. E aí você tem uma outra chance de verificar ali, né, na escrita, se a compreensão permanece de acordo, né? Ou se ainda tem algum ajuste para fazer. Certo, pessoal? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci uma empresa uma vez onde as metas de vendas eram lançadas num sistema e pronto, acabou. Ninguém mais falava, né? Então, o coordenador ali de vendas, o supervisor de vendas, ele tinha que entrar lá no sistema para consultar a meta dele do mês. O que vocês acham que acontecia? Todo tipo de má interpretação, por mais que a gente que esteja falando de números, né? Mas, assim, fica muito pobre. Uma conversa, assim, se a gente quer clareza, ela pode vir acompanhada de um sistema, de um relatório, né? Mas ela tem que vir acompanhada de um olho no olho. E dessas perguntas que eu acabei de colocar aqui como exemplo para vocês, para que a gente tenha certeza se realmente a mensagem chegou do outro lado como precisava chegar, ou se já não gerou ruído aí. Quanta coisa que se perde nesse processo, né? Então, é muito importante, olha aí, a Maria comentou, ninguém estava nem aí para subir os números da empresa, exatamente. Então, se eu fizer o número ali que está no sistema, maravilha, se eu não fizer, tudo bem também, né? Cadê aquele momento de engajamento, de dizer o porquê que a gente vai batalhar por esse número a mais, por que a gente vai correr essa milha extra esse mês? O que vai acontecer se a gente fizer esse tanto a mais? Não é? É o momento do engajamento, da motivação. O que é motivação, gente? Não é só prêmio, não é só vale happy hour no final do expediente.
né, do expediente é a gente dizer o motivo para que a pessoa haja. Motivação, motivo para a ação. E é a hora do olho no olho, né, do calor humano, da gente realmente puxar para perto a nossa equipe, tá bom? Sistemas, números, métricas são maravilhosos, mas eles são coadjuvantes no seu papel de liderança. Não se esqueça disso, né? Muito bom. Nesse caso aqui, eu ficava me perguntando, gente, será que a diretoria tem vergonha, né? Tá pedindo uma meta tão absurda que vai lá e joga no sistema e agora salve-se quem puder. Parece até que a diretoria tem vergonha, né, de falar sobre a meta, tá escondendo no sistema, certo? E por fim, então a gente já falou, né, do que fazer para resolver problema de falta de clareza de expectativas, problema de comunicar essas expectativas com transparência, né? E agora a gente vai falar sobre como a gente pode incentivar perguntas ali de feedback, na conversa de feedback, para a gente garantir o entendimento. Então, eu já exemplifiquei, na verdade, eu corri com o meu roteiro aqui e já acabei exemplificando, certo? Da maneira como eu coloquei. Então, é pedir para o outro dizer o que você acabou de dizer, que é para garantir o entendimento, né? E aí, se você tem que fazer uma correção, você puxa para você a correção. Ah, então, acho que eu não expliquei direito. Na verdade, eu quis dizer assim, assim, assado. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado com a comunicação na equipe, né? Porque ela é uma ferramenta valiosa, poderosa, e ela é sim um canal de troca. E muitas vezes, né, na correria da sobrecarga de trabalho, um gestor, ele só fala, né? Ele acaba ali que ele despeja o que tem que ser feito e não verifica, né? Não abre o canal de troca. Ele abre o microfone e fala. Sabe o microfone? Ele tem aquele botãozinho lá, né? Um microfone profissional. Então, você vira a chavinha para você falar. Agora, se o gestor só faz isso, vira a chavinha para falar, ele não abre o retorno, né? O canal de troca. Então, ele não abre o canal de retorno, que é através do qual o liderado ali, a equipe, vai trazer uma dúvida, uma dificuldade, uma contribuição. Puxa, chefe, se ao invés de fazer assim, a gente fizesse assado, eu já tentei uma vez e foi muito mais rápido. Então, a gente tem que cuidar, como gestores e líderes, da comunicação, porque sim, não cuidar dela sobrecarrega, porque a gente acaba tendo que resolver problemas que são decorrentes da má comunicação, e isso toma muito tempo, muita energia, e é por isso que muitas vezes você, gestor, fica com aquela sensação de que está o dia inteiro apagando incêndio e não está fazendo o que deveria ser feito. Aquela parte do trabalho mais gerencial, mais estratégica, que fica sempre, né, para um futuro distante, porque você está sempre nesse mecanismo de apagar incêndio. Certo, turma? E aí? Gostaram dessa reflexão aí que eu trouxe hoje? Essas dicas contribuíram? Manda aí um joinha que é para eu saber, né? Então, olha só. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais lá na nossa Semana da Comunicação para Gestores e Líderes. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo, por favor, corre lá no link da bio ou me manda uma mensagem que eu já corro encaminhar o link para você, porque a semana começa na segunda-feira e amanhã a gente ainda vai ter a última live, onde a gente vai, eu vou trazer perguntas que eu recebi de vocês, né, dos inscritos na Semana da Comunicação, através da pesquisa que já circulou por e-mail, e que você, se inscrever, ainda pode responder, né? Se você está inscrito, mas não respondeu a pesquisa, corre lá no seu e-mail, que você vai achar o link para você responder essa pesquisa. Manda lá a sua pergunta específica, que eu vou selecionar amanhã algumas dessas perguntas para a gente conversar na nossa última live de esquenta, antes de começar finalmente na segunda-feira a jornada da comunicação para gestores e líderes, onde eu vou abrir as regras do meu jogo mágico,
né? Que ajuda gestores e líderes a resolverem problemas de comunicação e aliviar a bendita sobrecarga de trabalho em 2 semanas. Tá bom, turma? Agradeço de coração quem ficou aí nessa tarde de sábado, participando, ouvindo, mandando um comentário. E se eu não respondi a sua dúvida, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu nunca deixo, eu procuro não deixar, né, ninguém no vácuo, tá bom? Então, se eu não conseguir responder aqui, porque a gente quer seguir um roteirinho para ter certeza de trazer um conteúdo bom para vocês, eu respondo lá no DM com o maior prazer. É só me mandar, tá bom? Um beijo para vocês. Valeu. Maravilha, Alexandre. Agradeço aí o seu feedback. Valeu mesmo e vejo vocês amanhã ainda, hein, na nossa última live antes da semana.